todos. Bom dia. Bom dia àqueles que nos acompanham também pela internet. Não é? E nesse domingo onde nós estamos findando um feriado prolongado, é muito bom estarmos aqui para que possamos aprender um pouco mais, para darmos início a essa semana onde nós vamos procurar exercitar tudo aquilo que nós vamos aprendendo, que nós vamos assimilando, porque cada palavra da palestra, da vibração, faz com que possamos refletir sobre algo em nossa vida. Dificilmente as palavras que são ditas em uma palestra não nos calam fundo, porque são tão comuns a todos nós, todo e qualquer tipo de ensinamento de ordem evangélica, que eles foram feitos para nós. Então, por ora, nós deixamos algumas circunstâncias passarem desapercebidas. Então, quando nós estamos ali atentos à palestra, nós pegamos aquele gancho do palestrante para podermos refletir. Isso é muito importante, é muito interessante, porque isso traz à tona toda a nossa lucidez e tudo aquilo que nós temos que reformular dentro de nós. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboram para que possamos compor as nossas cestas básicas. Nós estamos aí com uma média de 80 famílias assistidas e é muito importante nós salientarmos e agradecermos, porque, como todos dizem, em épocas que não são assim tão fáceis, nós compartilhamos, nós repartimos, nós dividimos, e isso faz parte de tudo aquilo que nós aprendemos. É o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo. Muito obrigada, gente. A nossa casa oferece trabalho todos os dias, exceto as sextas-feiras, que é uma reunião diferenciada, né, para familiares de dependentes químicos, mas os outros dias todos nós temos reuniões públicas com palestras e passes. Os nossos horários estão afixados ali na varanda, no nosso quadro. Quem ainda não conhece a casa, não conhece todos os trabalhos, é só se dirigir até ali para poder se inteirar de todas essas informações. Bom, vamos então, nesse momento, levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Na figura do Mestre Jesus, que neste momento preenche o nosso pensamento, a nossa ideia, nós vamos nos unindo à espiritualidade maior. Espiritualidade essa que aqui se encontra de há muito, preparando o ambiente para nos receber. Então vamos cumprimentando estes amigos da espiritualidade, tão carinhosos, tão solícitos, que nos recepcionam de forma tão carinhosa, tão calorosa. Vamos fazer jus a todo este carinho, a todo esse afago que recebemos. E junto a Jesus, o nosso Mestre, que nos conduz aos ensinamentos maiores, com seu exemplo de vida, nós vamos chegando a Deus, nosso Pai. Pai de amor, bondade e justiça. Que possamos, a partir deste momento, recebermos suas bênçãos, por estarmos aqui, neste aprendizado infinito, e que, acima de tudo, possamos nos dar conta da força que temos para podermos colocar em prática tudo aquilo que viemos aprender. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos iniciando a palestra de hoje. O Luiz Henrique vai fazer a palestra para nós. Seja feliz, Henrique. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É uma alegria muito grande
tê-los aqui conosco. Aqueles que nos assistem também pela internet, obrigado, não é, pelo carinho, pela atenção, bom dia. Também parabenizá-los, não é? Porque um domingo de manhã, em pleno feriadão, realmente são os vencedores, né? Já é meio caminho andado, não é? Nós realmente hoje, esse dia bonito, no fim de um feriado, nós estarmos aqui, isso mostra realmente que nós já começamos a despertar, não é? Para essa realidade espiritual, que já buscamos algo a mais, que procuramos a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Então, parabéns a todos também por estarem aqui nessa manhã tão agradável, né? Tão gostosa, um clima de paz, de harmonia. Já começa o dia bem, não é mesmo? E como a Raquel falou, todos os temas, claro, são sempre, não é, oportunos para nós. Todos eles que nós trazemos aqui, de alguma forma, eles vão calar fundo nos nossos corações, não é? Algumas situações que nós vivenciamos, e aí nós falamos, conforme nós falamos, refletimos aqui, nós paramos para pensar na nossa vida, o que nós podemos fazer para modificar as nossas vidas. É claro que já temos aí um tempo de caminhada, muitas coisas já aprendemos, já procuramos nos melhorar, procuramos nos transformar, outras ainda precisamos trabalhar um pouco mais. Mas isso cada um de nós pode ir fazendo essa autoanálise, olhando para dentro de si, buscando esse autoconhecimento, e este momento é um momento que nos ajuda, não é, a refletirmos, a pensarmos o que nós realmente podemos melhorar ainda mais na nossa vida. E o tema de hoje, como sempre, também muito oportuno, foi retirado do livro Todos Precisam de Paz na Alma. Ele foi psicografado por Raul Teixeira e ditado pelo espírito Benedita Maria. E há um item 22, que é para que o homem nasça novo. Né? Então, vejamos que aqui a Benedita Maria, ela começa citando uma pergunta do Livro dos Espíritos, depois ela comenta, que é o Caracteres do Homem de Bem, é o item 4 aqui, né, do capítulo 12, Perfeição Moral, do Livro dos Espíritos. E ela cita a pergunta 918, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E aí os espíritos respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Que é mais ou menos o que nós estamos buscando aqui, não é mesmo? Realmente o nosso progresso, crescermos, já compreendemos aqui toda essa importância da vida espiritual. E aí depois há mais comentários aqui, depois nós vamos falar ao longo da palestra, e até são tão importantes que nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando a esse respeito, né? Mas como nós temos outros compromissos, vamos tentar aqui nos limitar nessa meia hora, né, Raquel? E aí, inclusive esse capítulo, Perfeição Moral, também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nossa, está meio apagado, mas está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Perfeição Moral, que é justamente uma passagem em que Jesus diz aos seus discípulos e a todos nós, para nós buscarmos sermos perfeitos assim como nosso Pai o é. Não é? E aí, vejamos que nessa pergunta, se os senhores se lembram, eles citam aqui a questão do nosso progresso real. E aí vamos só nos lembrar, já que estávamos falando do Livro dos Espíritos, depois nos cursos nós vamos aprofundar, mesmo, Raquel, no segundo básico, né, sobre essa segunda parte aqui, que vem trazer as leis divinas, não é? Todas essas leis que nós vamos aprender, tá? Então aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos aprender no curso, então 10 leis, né? E uma das leis é justamente a lei do progresso, uma lei divina, não é mesmo? O que essa lei fala? Da importância de nós buscarmos o nosso progresso, de nós evoluirmos, não é? De nós progredirmos, tanto intelectualmente, em conhecimento, quanto moralmente e espiritualmente. Então é muito importante nós termos essa consciência da nossa missão aqui no nosso planeta Terra. Não é? Que não é apenas nós irmos do trabalho para casa ou da escola,
Não é? É muito mais do que isso. Né? É claro, procurarmos o nosso desenvolvimento, conhecermos, estudarmos, isso é fundamental, mas é também fazer um bom uso desse conhecimento, né? Aplicá-lo na prática, procurarmos realmente nos transformarmos com todos estes conhecimentos que nós adquirimos. Porque senão vai ser mais um vasinho ali na prateleira, né? Que nós deixamos, mais uma etiqueta que, na verdade, só vai ter um rótulo, só vai ter uma fachada, mas precisamos fazer um bom uso de tudo isso. Não é só para ficar de enfeite, não é mesmo? E por falar em progresso, Paulo também, o apóstolo Paulo, ele também já nos falava da importância do nosso progresso, principalmente o nosso progresso moral. E há uma passagem lá em Efésios, na carta dele a Efésios, é uma comunidade que ele fundou, no capítulo 4, nos itens 17 a 24, em que ele nos fala para nós nos despirmos do homem velho. Não é? Esse homem velho, corrompido por todos aqueles desejos, não é, que não nos levam a lugar nenhum, não é? E nos vestirmos do homem novo, que foi criado por Deus na santidade, na justiça próprias da verdade. Que, inclusive, até o próprio título do item foi retirado dessa passagem, não é? Para que nasça o homem novo. E aí, a Benedita Maria, ela nos lembra que nessa nossa caminhada, muitas vezes nós acabamos nos enganando, não é? E ela cita um exemplo, que muitas vezes nós levamos a nossa vida e não paramos para refletir naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos praticando. Então até procuramos ser pessoas melhores, não é? Até temos já essa semente, esse desejo, essa consciência. Mas muitas vezes nós acabamos nos irritando, não é? Na nossa casa, perdendo a paciência no trabalho, no trânsito também, que não é nada fácil, não é mesmo? Muitas vezes acabamos perdendo o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. E ela fala que muitas vezes nós passamos por isso e nem nos damos conta. E achamos que não, que Deus está conosco, que Deus vai nos amparar. É claro que Deus não se afasta de ninguém, Deus quer o nosso bem, mas cada um vai responder também pelos seus atos. Até uma passagem interessante que o irmão X nos conta, de uma história de um rei que também procurava ser uma boa pessoa. Ele tinha todo o conhecimento, sempre havia um sábio que o acompanhava e que o instruía para ser mais paciente, mais tolerante, não é? Para procurar conviver melhor com os seus súditos, com todos aqueles no palácio, no seu reino. E ele, por mais que se esforçasse, ele às vezes acabava perdendo a paciência, ele se irritava, destratava um súdito, lá, um servo. E as pessoas ficavam magoadas, ficavam chateadas, mesmo acabavam se afastando. E ele percebia isso. E ele então questionava esse servo. Nossa, mas como fazer? Né? Eu que procuro ser uma boa pessoa, que procuro agir de uma maneira melhor, tenho todo o conhecimento, mas ainda não consigo, não é, colocar em prática. E o servo sempre orientando. Olha, mas ninguém é perfeito. Não é? Todos nós temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, assim como você está relatando a sua. Então vamos procurar compreender melhor o próximo, não é? Sermos mais tolerantes, nos calarmos mais, entendendo que cada um tem as suas dificuldades, não é? Cada um tem as suas questões a resolver. Né? E o que nessas horas nós precisamos? De paciência, de tolerância, de perdão, de uma palavra amiga, muitas vezes até do silêncio do outro nesses momentos. E aí, certa vez, o rei, tentando colocar em prática tudo isso, ele acabou se irritando com esse sábio. Ele falou, mas o sábio fala demais e eu não consigo colocar isso em prática. Então mandou o sábio embora. Né? Baniu até o sábio do reino. Então ele pediu para os seus servos que eles procurassem em todo o seu reino um homem que nunca se irritasse. Né? E aí eles saíram em vários lugarejos, várias comunidades, procurando
uma pessoa que nunca se irritasse. E buscaram durante muito tempo, vários meses. Por quê? Ora eles encontravam alguém que era paciente em casa, que era tolerante, que era calmo, que aguentava tudo, mesmo o outro não fazendo, não pendurando a sua toalha, não arrumando a sua cama. Ele ia lá, fazia a parte do outro, ele não se importava. Né? Apesar do outro não fazer a parte dele, ele falava, não, tudo bem, deixa eu fazer, deixa eu cuidar das minhas responsabilidades, vamos exercitar a paciência, a tolerância. Só que eles percebiam que essa pessoa que era tolerante em casa não era no trabalho. E aí se irritava, não é, com seus colegas de trabalho, era exigente, era teimoso, impaciente. Ou então aquele que era tolerante no trabalho, fazia a sua parte, não é? Procurava se calar diante do erro do outro, procurava seguir as ordens do seu chefe, ou se era um chefe, procurava não ser autoritário, não é? Agir de uma maneira justa, responsável também com seus subordinados. Então procurava a paz, o equilíbrio, a harmonia no seu trabalho. Porém, em casa era o contrário. Em casa era um tirano, em casa não respeitava os seus parentes, não é? Gritava com todos, perdia a paciência nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Não é? Mesmo que o outro procurasse fazer a parte dele, se algo saísse um pouco errado, ele já ficava nervoso, ficava impaciente, gritava. E por aí foi, né? Então, em alguns aspectos, a pessoa era paciente, era tranquila, em outros, não. Mais ou menos o que acontece conosco, não é? Nem sempre nós somos um poço de tranquilidade, de paciência, de harmonia. Nem sempre. Algumas situações ainda nos tiram um pouco o nosso equilíbrio. Nós precisamos ainda, ali naquele ponto, exercitar um pouco mais a nossa tolerância, a nossa paciência. Mas eis que certo dia, eles encontraram um homem que nunca perdia a paciência, nunca se irritava, fazia as suas atividades em casa que lhe eram definidas e não se irritava com ninguém, não é? Nunca gritava com ninguém, nunca destratava o outro, sempre ali quieto, calado, fazendo o que lhe competia. No trabalho também, fazia todas as suas tarefas, todas as suas atividades, junto aos amigos, na rua, qualquer lugar que ele estivesse, sempre exercitando a paciência, a tolerância, sempre calado, não é? Sempre naquela atitude serena, equilibrada. Então eles levaram até o rei, esse homem, pensando, nossa, agora nós encontramos um homem que nunca se irrita. Só que quando eles chegaram com esse homem, o rei queria conversar com ele, queria saber como ele atingiu esse nível, que ele também desejava agir da mesma forma. Só que quando o rei conversou com ele, fez a primeira pergunta, o rei percebeu que esse homem era mudo. E aí, então, estava explicado, não é? Toda a sua paciência, a sua tolerância, ele ficar quieto, não é? Diante de tudo. E aí, então, o rei se deu conta de que, na verdade, ele precisaria exercitar a paciência, a tolerância, que ele nunca ia encontrar alguém perfeito, que nunca se irritava. E até, inclusive, ele trouxe o sábio de volta, não é mesmo? Então, vejamos como essa história é emblemática, não é? Para nos mostrar a importância de nós realmente compreendermos a limitação do outro, não é? Mas vejamos que não basta, não é, nós termos todo esse conhecimento e acharmos que estamos salvos, não é? Porque você realmente precisa exercitar tudo isso que você aprende. Outras vezes, como nos diz aqui a irmã Benedita Maria, as pessoas, elas acabam exagerando. Exageram na comida, exageram na bebida, não é? Exageram em vícios da mais variada forma, jogos, sexo, enfim, aquele comportamento compulsivo em algum aspecto da vida. Hoje em dia, com essa questão do celular, da internet e tudo mais, não é mesmo? E aí as pessoas... Mas, apesar disso, elas também acham que sempre vão contar, não é? Com a ajuda, com o amparo de Deus, e vão estar sempre ilesas a qualquer doença, a qualquer problema, a qualquer dificuldade. Mais uma vez, nós lembramos, não é, que Deus não nos desampara, até porque Deus é nosso Pai.
Mas a grande questão é que muitas vezes, quando nós nos afastamos das leis de Deus, quando nós nos afastamos da lei do amor, não é? Que o nosso Mestre Jesus nos deixou, quando nós deixamos de exercitar tudo isso que nós aprendemos, na verdade, nós é que estamos nos afastando de Deus. Não é que Ele se afasta de nós e nos deixa. Nós é que nos afastamos, que optamos por um caminho mais difícil, mais sombrio. E aí nós vamos sofrer as consequências disso. Não é questão de castigo, é questão de responsabilidade. Porque Jesus já nos disse, não é? Que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, nós precisamos também do mérito, precisamos nos esforçar para termos como consequência a paz, o equilíbrio, a saúde. Precisamos fazer a nossa parte. Por quê? Se a pessoa se exceder na comida, na bebida, nos vícios, ela vai sofrer as consequências disso, não é? De alguma forma. É só nós pararmos para refletir em todas essas questões de vícios que nós falamos, aquelas pessoas que se excedem, né, que são compulsivas em algum aspecto, elas sofrem as consequências. Não adianta. Não é? Da lei, causa e efeito, até mesmo da ação e reação. Não é? Tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos em troca. Não é? Então isso é algo até natural, faz parte até é uma lei física, inclusive. Não é? Então, vejamos aqui, mais uma vez, a importância de nós deixarmos esse homem velho para trás. Não é? E por que é tão difícil nós fazermos isso? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que fomos criados lá atrás, não é? Simples, ignorantes, vamos progredindo ao longo das nossas várias reencarnações e nem sempre nós acertamos. Não é? Nem sempre agimos da melhor maneira possível. Soubemos utilizar bem desse nosso livre-arbítrio. E às vezes nós preferimos aquela porta larga, não é? A porta que não dá trabalho nenhum, que todo mundo segue, não é? Que não precisa de nenhum esforço. E muitas vezes, como passamos por algumas reencarnações, algumas existências nesses vícios, nesses erros, nesses enganos, então é como se aquilo ainda tivesse enraizado dentro de nós, não é? Daí a dificuldade de nós pararmos para refletir, de exercitarmos novos desafios, não é? De exercitarmos aquilo que o Evangelho nos pede, porque muitas vezes erramos ainda, tivemos aquelas atitudes durante muito tempo, não é? E muitas vezes ainda não nos dávamos conta dessa importância da nossa transformação, não é? Mas vejamos que nós também não precisamos desanimar. Não é? O que importa é que a partir de agora nós estamos tendo todo esse conhecimento, que os espíritos vêm nos trazer, não é? Tantas informações, tanto esclarecimento. E aí nós podemos nos perguntar, mas como nós vamos saber? Estamos ouvindo as palestras, procuramos ler o Evangelho, sabemos da lei do progresso, vamos ler depois lá no Livro dos Espíritos. Mas afinal, como nós vamos saber se nós estamos progredindo? E aí, é só nós analisarmos como anda a nossa vida. Por quê? Se nós estamos dormindo bem, se nós estamos com saúde, se estamos com aquela paz de espírito, a paz na consciência, se estamos nos sentindo bem, felizes, harmonizados, isso é um sinal o quê? De progresso, não é? Que realmente estamos exercitando tudo aquilo que aprendemos. Agora, se algo não vai bem em nossas vidas, seja em que aspecto for, é sinal de que algo precisa ser feito. Alguma coisa nós estamos precisando trabalhar, alguma característica dentro de nós. E nesse sentido, nessa busca do homem novo, em primeiro lugar, é o conhecimento, que é fundamental. Precisamos conhecer, que homem novo é esse? O que é homem velho, homem novo? O que o Evangelho nos pede? O conhecimento é fundamental. Tanto que Jesus já nos disse para conhecermos a verdade, que a verdade nos libertará, exatamente. Não é? Que aquele que tem conhecimento é uma pessoa livre. Então, a partir do momento que nós conhecemos, nós temos condições de guiarmos melhor a nossa vida. E aí, inclusive, por falar em conhecimento, também no Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que os maiores defeitos nossos, da humanidade, os maiores defeitos são o orgulho, não é? E o egoísmo.
E realmente, se nós formos parar para pensar, todos os defeitos, não é, os vícios, todos se originam do orgulho ou do egoísmo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da questão dos vícios, é o egoísmo, né? Aquela pessoa que só pensa em si, só pensa no seu prazer, no seu bem-estar, se esquece da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, da responsabilidade, não é? E acaba vivendo apenas para si. Que, na verdade, em relação às substâncias químicas, podemos dizer até que é como se ele perdesse, né, a sua vida para essas substâncias. Elas é que passam a dominar a sua vida. Até mais grave ainda, não é mesmo? Mas, enfim, ou qualquer vício, qualquer defeito que nós tenhamos, se nós formos parar para analisar, eles vão ter origem no orgulho e no egoísmo. Então, a primeira coisa, a primeira providência que nós devemos ter para buscarmos esse homem, essa mulher novos, é realmente combatermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo no nosso dia a dia. E aí, vejamos que muitas vezes nós podemos parar para pensar, mas eu já procuro ser uma boa pessoa, não é? Eu procuro não praticar o mal, tento, né, pelo menos, e pronto. De repente estou lá na minha casa, estou quieto, assistindo a minha televisão, fazendo a minha comida, e não estou importunando ninguém, não estou atrapalhando ninguém, estou lá no meu canto, procurando não praticar o mal. Será que isso é suficiente? Não, não é mesmo? Inclusive, o irmão X também, de novo, nos conta, o irmão X foi Humberto de Campos, né? E ele nos conta que, certa vez, Kardec, ele foi levado em sonho por um espírito superior numa região de muito sofrimento, de muita dor, de muitas trevas, as pessoas estavam muito tristes, mal, e ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele então começou a questionar esse benfeitor, quem eram aqueles espíritos que estavam sofrendo tanto naquela região. Então ele perguntou, será que esses espíritos são aqueles que condenaram, que crucificaram o Mestre Jesus? E aí o benfeitor diz, não, não são, porque eles já foram até socorridos na misericórdia de Cristo, já buscaram, não estão buscando o seu caminho de uma regeneração, da sua melhora. Então ele pergunta, será que esses espíritos foram aqueles imperadores romanos, tiranos, autoritários, que praticaram também muitos crimes, como Tibério, Calígula? Ele fala, não, eles também se deram conta do seu erro e já estão espiando tudo, estão passando por provas, estão se esforçando aí por se melhorarem. E aí Kardec intrigado, nossa, mas será que então foram aqueles que perseguiram os primeiros cristãos, não é? Que levaram lá para as arenas, para os sacrifícios, que praticaram tantas atrocidades? E o benfeitor diz também não. Esses também já estão buscando o seu caminho, né? Já receberam perdão desses primeiros cristãos, de Jesus, e estão seguindo o seu caminho. E aí Kardec pergunta, bom, então, quem são esses espíritos? E o benfeitor diz, esses espíritos são aqueles que já têm o conhecimento do Evangelho, que já sabem o que devem fazer e não praticaram, não exercitaram aquilo que deveriam fazer. Então eles sofrem nessa região. Sofrem porque isso, nós tínhamos todo o conhecimento, sabíamos de tudo e não praticamos. Não há nada pior, né, do que aquele remorso, aquele sentimento de algo que nós sabíamos que deveríamos ter feito e não fizemos. Então Kardec ficou tão impressionado que, ao acordar, ele formulou a pergunta 642. E a pergunta diz aqui, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E eles são claros aqui, nós também responderemos pelo bem que deixamos de fazer. Mas como nós falamos,
Vamos também exercitar esse auto-perdão conosco mesmo, essa auto-paciência, auto-tolerância. Por quê? Porque nós estamos a caminho, estamos aprendendo. A Benedita Maria mesmo nos fala. A natureza não dá saltos. Não é? Ninguém vai se tornar perfeito do dia para a noite. Não é? Ninguém vai virar santo aqui do dia para a noite. Nem essa é a intenção. A questão é nós já irmos conhecendo, aprendendo e nos esforçarmos para nos melhorar. Isso sim é importante, não é? Esse esforço, não nos acomodarmos. Não, mas então, se nós temos várias reencarnações pela frente, essa aqui então eu vou descansar. Chega, cansei, né? Deixa para uma próxima. Não. Vamos aproveitar, até porque senão vamos ser aqueles lá que vão estar sofrendo, que conheciam tudo e não praticaram, né? Pelo contrário, agora que nós conhecemos, vamos arregaçar, né, as mangas e vamos colocar a mão na massa. Não é? Nem que seja 1 milímetro, um pouco por dia já está ótimo. Não é? Já vai fazer uma diferença muito grande. Não é? Então, quando hoje nós chegarmos em casa, nós vermos que a cama não está arrumada, vamos exercitar a paciência, a tolerância. Olha, calma, esse nosso parente ainda está em aprendizado, não é? Ainda precisa aprender um pouco mais. Ele não ouviu a palestra, então deixa eu arrumar a cama, não é? Deixa eu exercitar a paciência, a tolerância, fazer até a parte que cabe ao outro, não tem problema. Porque, pelo menos assim, nós ajudamos a manter a paz, a harmonia dentro do nosso lar, que é fundamental, né? Nós vivermos num ambiente bom, num ambiente harmonioso, ainda mais no nosso lar, que é aquele lugar em que nós vamos para repor as nossas energias, não é? Para nos recompormos. Então, para que gerarmos guerra? Para que ficarmos brigando? Se o outro não faz a parte dele, deixa ele. Vamos fazer a nossa. Se tiver que fazer a do outro também, vamos fazer. Qual que é o problema? Uma hora essa pessoa vai despertar. E se fizermos a parte do outro, são mais bônus horas aí que nós estamos ganhando. Olha que bom. É mais crédito para nós, que além de fazermos a nossa, ainda estamos fazendo a do outro. Olha que coisa boa, né? Exercitando mais ainda a paciência, a caridade no nosso dia a dia, não é? E vejamos, cada coisa tem o seu tempo. Uma borboleta, a lagarta, né? Ela não vai se transformar na borboleta de um dia para o outro, ela precisa de um tempo, mas vai chegar um momento que vai se transformar na borboleta. A flor, ela não vai desabrochar o botão, não vai desabrochar de um dia para o outro, ele tem o seu tempo, não é? Para desabrochar e se transformar numa linda flor. Nós também temos o nosso tempo. A questão é que nós podemos antecipar, não é? Ou retardar essa nova fase, esse homem novo, essa mulher nova. Não é isso? Isso sim depende de nós, não é? De nós acelerarmos ou não essa transformação. Né? Um pouco diferente. A natureza, a flor vai desabrochar, mas tem o tempo dela lá da natureza. Nós podemos acelerar isso, não é? Através, em primeiro lugar, da nossa vontade, não é? Se nós tivermos a vontade, isso já é meio caminho andado. Olha a vontade que nós tivemos de estarmos aqui hoje. Aqui estamos, porque exercitamos. Então já estamos a caminho. Isso já é uma coisa excelente, não é? E aí, para finalizar, havia também uma moça que foi assistir uma reunião no centro espírita e havia, o irmão X também nos conta de novo essa história, e então havia um mentor que sempre se manifestava. Então ela comenta com ele que ela tinha o desejo de montar um centro espírita. Mas para esse centro teria que ter o quê? Trabalhadores sempre de bom humor, sempre de bem com a vida, sempre harmoniosos, que tratassem bem o próximo, que nunca perdessem a paciência, a tolerância, que soubessem sempre perdoar, que agissem sempre da melhor, que fossem impecáveis, não é? Que fossem perfeitos. E ela vai relacionando uma série de qualidades que ela busca para esse centro. E o benfeitor vai falando, olha, esse tipo de médium, esse tipo de trabalhador, nós não vamos ter. Ela fala, não, mas um que seja, né, que tenha um pouco de paciência, que procure tratar bem todos na sua família, no seu trabalho. E ele vai comentando, olha, nós não vamos ter. Então ela até chama ele, vamos trabalhar comigo, então, nesse centro. E ele mesmo fala, olha, eu também estou a caminho, também não sou perfeito, tenho muitas coisas ainda a melhorar. E ela fica desanimada, né? Fala, nossa, mas como é que eu vou fazer então? Ele fala, olha, não vai dar, porque este centro que você está montando, só se você reunir os anjos, não é? Só se reunir os anjos que são perfeitos. Porque todos nós ainda trazemos algumas imperfeições, algo a trabalhar, não adianta, não é? Todos nós formos olhar bem,
Qualquer, até os trabalhadores aqui, os médiuns, mais ainda, né? São dos mais devedores. Todos nós precisamos, de alguma forma, modificarmos algo na nossa vida. Estamos a caminho, né? Todos estamos no mesmo barco, né? Então, mas essa história é interessante porque ela nos mostra que, às vezes, alguma dificuldade, alguma divergência, isso faz parte, né, da vida. Nós não vamos conseguir essa perfeição toda do dia para a noite. Isso realmente não existe. Vamos ser realistas, né? Vamos ter o pé no chão, mas sabendo também que nós podemos chegar lá. Não é também nos acomodarmos, como nós falamos, mas realmente nos esforçarmos, fazermos a nossa parte para alcançarmos aí esse homem, essa mulher novos, não é? Que realmente serão aqueles bem-aventurados que Jesus fala, né, no Sermão do Monte, porque verão a Deus, porque viverão em paz, em harmonia, em alegria, e serão aqueles que irão viver nesse mundo de regeneração que nós caminhamos, não é? No mundo melhor. Então, se nós buscarmos, se nós falamos no mundo novo, não queremos aí um mundo novo, um mundo melhor, e esse mundo vai demandar o quê? Homens e mulheres novos também. Não é? Os homens e mulheres velhos vão ficar para trás. Então vamos tratar logo de exercitarmos tudo isso, não é? Para que sejamos esses bem-aventurados. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção. Por hora, obrigada, Henrique. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Mas eu vou fazer. Adorei algumas colocações que você fez, principalmente a questão do nosso constante exercício para podermos progredir. Não é? É muito interessante, o Henrique citou essa última historinha, e isso acontece muito quando nós convidamos, vamos supor, um aluno para o trabalho. Geralmente, né, Henrique? Ele nos dá a mesma resposta, mas eu ainda não estou preparado. Gente, nós só nos preparamos, só concluímos alguma etapa a que nós nos propomos trabalhando. É no trabalho que a gente aprende, não é, Dona Maria? É no trabalho que a gente aprende. Então, o convite, ele sempre surge para aquele que já está preparado para o trabalho, não é? Exatamente. Muito interessante. Você gostaria de fazer mais alguma colocação sobre isso? Porque nós somos, assim, os alvos, né? Porque na escola a gente ouve muito isso. Nós sabemos que o aluno está no caminho certo. É aquela tarefa que ele precisa. Mas ele não se sente ainda preparado. Porque a impressão que dá é que nós, quando estamos aqui, na frente, sabemos mais. Somos mais do que eles, e não é bem isso. Não é verdade, né? Não é verdade. Não é mesmo. Todos nós temos os nossos desafios, não é? Seja em casa, no trabalho, qualquer lugar. A questão é, talvez foram só pessoas que chegaram um pouco antes, no sentido do aprendizado, não é? Do conhecimento, mas a prática, todos nós estamos precisando exercitar a cada instante. Não é? Todos nós precisamos estar sempre vigilantes em relação aos nossos atos, e nunca é tarde para começar, né? A gente pode começar agora, hoje. E até outras histórias também que ele fala, o irmão X é muito interessante, porque eu estava lendo esses dias esses livros dele, e ele sempre comenta por exemplo, histórias de pessoas que tinham um bom projeto ou tinham uma missão de desempenhar a caridade, por exemplo, com os desamparados, ou de construir uma escola, um asilo, e a pessoa nunca se achava preparada, né? Ah, não, mas ainda precisa construir um pouco mais, preciso aprimorar os prédios, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso... muitas vezes as pessoas falam, ah, não, mas eu ainda tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, e deixa para pensar lá atrás. Talvez lá atrás seja muito tarde, né? Talvez nem chegue esse momento, né? Que é o que o irmão X coloca aqui nessas histórias, em que as pessoas iam deixando para depois, aí já era tarde, né? Porque ela era chamada para a pátria espiritual sem ter cumprido o seu compromisso. Então vamos começar desde já, apesar aí dos defeitos, imperfeições, vícios, não tem problema. Isso aí nós vamos trabalhando com o tempo. Não precisamos nos punir por causa disso. Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é amor. Vamos esquecer isso. Alguém? E um outro gancho aí, Henrique, que eu achei interessante, da paciência, né? Nós não temos paciência, nós temos tolerância. É verdade. Quanto muito é tolerância. Mas um exercício bacana aí que você citou
é a questão do... No lar, por exemplo. Quem não passa por isso, né? No lar. Aquela questão do... Fulano não arrumou a cama, não guardou o sapato, não colocou a toalha para secar, aquela coisa, né? Todo mundo... E a louça para lavar, então? Nossa, esse é um problema gravíssimo. Só que tem um porém. Né? Você lembrou de uma coisa bem atuante para o nosso exercício. Existe... Dentro do lar, nós aprendemos o quê? Dentro do lar... Lar é a maior escola que pode existir. Que pode existir. É aprendermos a conviver com a diferença do outro em relação às nossas expectativas. Então, se aquele não gosta de lavar a louça, ele pode gostar de arrumar a sala, por exemplo. Vamos trocar, não tem problema. Não tem problema, a gente troca. Fica uma coisa pela outra. É essa a nossa tolerância. Aí é que está a nossa tolerância. Não é aquela questão, não gosto também, ele não faz, mas eu não vou fazer. Não. Porque não o outro não faz, eu não vou fazer. Outro não faz, eu vou fazer. Quer dizer, vai ficar... Eu com os meus filhos, pegar o elevador de manhã para ir para o colégio. Aí tem hora que ficava assim, alguém estava também pegando o elevador e demorava muito. Aí ele queria chutar, eles pequenos queriam chutar a bola. Não, paciência, tenha tolerância. Hoje você está esperando por alguém, amanhã alguém vai estar esperando por você. Exatamente. Entendeu? Eles pequenos, eu já falava isso com eles. No elevador de manhã, eu falei, é um exercício, sabe? Aí tinha dia que um esquecia alguma coisa e ia buscar. Eu falei, tá vendo aí? Voltou, tem um dia que você vai precisar também. Né? A porta do elevador, alguém ficou esperando. Exatamente. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Porque nós também nós não somos perfeitos, gente. Nós não somos, nós também temos essas falhas. E nós mostramos as nossas maiores falhas com aqueles com quem nós convivemos. Olha o problema, né? Dia a dia ali, pois é, aquilo que a gente às vezes está tentando esconder tanto, vai o outro ali na intimidade e descobre. É um problema sério esse daí. Então, não é? Coloca isso em prática, temos que colocar isso em prática. Então, eu achei fantástico. Isso daí foi até uma receitinha, Henrique. Nós até te agradecemos. A gente porque sempre aprende um com não o outro. É uma troca. A gente aprende. Muito bom, né? Não é? Porque assim, né, o que é a qualidade de um é o defeito do outro. E vice-versa. Então, nós temos que fazer essa troca. Olha, você sabe mais do que eu sobre isso. Então, me ensina isso que eu te ensino aquilo. E assim dentro de casa, que são os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Fulano detesta lavar louça. Vai sujar a louça. Tudo bem. Eu vou lavar a louça que ele sujou. Em compensação, ele vai recolher a roupa, vai recolher o lixo. Vamos trocar. Porque era aquilo que eu ia fazer, então a gente troca. A gente troca, não é? Aí, se ele faz resmungando, não tem importância, faz parte. Tem uma hora que ele não reclama mais. Não é isso? É isso aí. Fazer suas considerações. É só isso. Obrigado, não é, mais uma vez, pela oportunidade, por essa manhã de aprendizado, dessa troca de informações e que todos nós possamos refletir, não é, sobre o tema de hoje, que ele possa, de alguma forma, nos auxiliar para vivermos de uma maneira melhor conosco mesmo, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Então, obrigado pela atenção de todos. Uma excelente semana. Graças a Deus. Ótimo, então, nós vamos assim, cerrando os nossos olhos, para que possamos recolher aquilo que temos de melhor em nós, sentimentos, pensamentos, de forma amorosa, de forma saudável. Nós vamos levar até aqueles que, neste momento, se encontram dentro destas necessidades. Vamos imaginando um cordão todo iluminado que irá, neste momento, enlaçar o nosso planeta Terra. Que este planeta seja envolto nas luzes da harmonia, da inspiração, para todos aqueles líderes de todos os setores, que possam captar a luz divina, que possam, desta forma,
agirem e reagirem dentro da conduta evangélica, da reforma, como aprendemos na palestra, para que surja um novo ser humano. Vamos vibrando muita saúde, esperança, consolo para aqueles irmãos nossos que neste momento se encontram em um leito de hospital, aqueles acamados devido a enfermidades físicas, que suas dores possam ser aliviadas neste momento. Que médicos, enfermeiros possam encontrar o lenitivo deste sofrimento. Vamos vibrando também por todos aqueles desabrigados. Não convém a nós julgarmos o porquê, nem a críticas, mas sim levarmos o que temos de melhor. Porque, como acabamos de aprender, se hoje são eles que estão nesta condição, uma próxima vida poderá ser um de nós. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelas nossas casas, parentes, familiares. Vibremos por esta casa que nos abriga, que nos reconforta, que nos dá as oportunidades da reforma íntima e do progresso. Que possamos ter uma semana onde vamos contagiar com o nosso otimismo, com a nossa esperança, a todos aqueles que estão à nossa volta, que conosco convivem. Obrigada, espiritualidade. Obrigada, os mentores deste trabalho. Obrigada, Jesus, nosso mestre maior. E, acima de tudo, obrigada a Deus, nosso Pai, por aqui estarmos. E assim nós vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, pedindo a todos que aguardem o encaminhamento para o passe. Que assim seja. Bom dia a todos.